Né? Vai começar. Maravilhoso. Vai Seu começar. Cláudio faz muita falta, todos Shalom, fazem. shalom a todos. Mas seu Cláudio é muito bom. Shalom a todos, bom dia. Vamos iniciar, Shalom, Moré. então, o nosso estudo semanal do Guia Beninoa. E no nosso estudo do Guia, nós estamos ainda no capítulo de número 8, estamos vendo a respeito das diretrizes e regras e leis sobre não praticar idolatria e acreditar em Deus, né, no uno e único, e não praticar idolatria. E hoje nós estamos no capítulo 8, no parágrafo 9. Aliás, nós estávamos ainda no parágrafo 9, desde semana passada, só que semana passada nós só abordamos o primeiro item do parágrafo 9. E hoje nós abordaremos, então, o segundo item do parágrafo 9. Primeiramente, esse parágrafo 9, ele vai falar o seguinte. Ele vai falar sobre a importância da pessoa acreditar na inspiração divina. É importante as pessoas acreditarem na inspiração divina. Primeiro, eles devem acreditar no conjunto de todos os profetas, né? Ou seja, no conjunto do Taná inteiro. Esse é um primeiro passo. O segundo passo, muito mais também importante, é acreditar que Moshe Rabbeinu era totalmente inspirado. E a respeito dessa inspiração de Moshe, nós devemos não somente acreditar que Moshe era inspirado, tá? Mas devemos também acreditar plenamente em todas as palavras da Torá escrita e oral. Ou seja, aqui está o dever de acreditarmos fielmente nas palavras sagradas da Torá, no seu conteúdo pleno, envolvendo a parte escrita e envolvendo a parte oral. A parte oral hoje redigida nos livros sagrados do Talmud, né, que é composto pela Mishnah, a Gemara, e também parte oral também dos Midrashim, os Midrash, né? Parte oral também que encontramos no Zohar Kadosh, no Sagrado Zohar, no Tânia Sagrado, no Sagrado Tânia também, e em todos os conteúdos dos livros sagrados, o Mishneh Torah, os Códigos de Lei, Shulchan Aruch Harav, todos os conteúdos sagrados que passam a mensagem da Torá para nós, de maneira caché, através das fontes, se ligando através das fontes, é considerado, então, Torá. Conforme nós já aprendemos, para quem já passou pela primeira disciplina do nosso curso, né? Na segunda aula da primeira disciplina, eu abordo sobre o que é considerado Torá, né? Diante do judaísmo ortodoxo. Né? O que nós consideramos Torá? Torá é o seu sentido pleno, parte escrita e parte oral total, né? Tudo isso é plenamente Torá. Então, vamos lá. É dito o seguinte: há 3 tipos de pessoas que se enquadram no conceito de herege. Aquele que nega a profecia de Moshe é a segunda pessoa que é classificado por heresia, tá? Aquele que nega, então, a profecia de Moshe, ele também é classificado por heresia. É um tipo de heresia negar que Moshe é totalmente inspirado. Então, essa parte, como nós vimos, ela vai ser o seguinte: enquanto as outras partes, elas abordaram o seguinte conteúdo, a importância de acreditar em todos os profetas do Taná, aqui nós estamos falando no alicerce da profecia. A gente sabe que a profecia, ela tem como base a missão de Moshe Rabbeinu, a missão de Moshe, nosso mestre, né, no qual ele recebeu por Hashem. Nessa paraxá agora que nós estamos, por exemplo, nós estamos na paraxá de Behalaterra, e na paraxá Behalaterra você vai ver que
acontece uma coisa muito, digamos assim, ímpar, né? Hashem, ele pega uma porção da profecia de Moshe e distribui essa parte aos 70 anciãos, o Sanhedrin, né? Você vê isso. Para quem acompanha os comentários do Rebbe de Lubavitch, está explicado por que foi feito isso. Lá nos comentários do Rebbe, o Rebbe explica para a gente o que foi aqui, né? Baseado, é claro, naquilo que o Urash já tinha dito. É o seguinte, o Rebbe fala, olha, isso foi preciso por quê? Aquele primeiro Sanhedrin, ele foi todo praticamente, recebeu todo pena capital. Eles acabaram deixando de existir. Então, ali, Moshe Rabbeinu recebeu uma nova ordem de instituir mais um Sanhedrin. E aí ele pega de todos aqueles que estavam desde o Egito, saíram do Egito, né, que ocupavam cargos de lideranças e fazem parte desse novo Sanhedrin. Então, isso está no Kehot Humash, na Parashá Behalaterá, né? Kehot Humash, Parashá Behalaterá, 6º dia de leitura, 7º dia de leitura. A gente encontra esse comentador também na Torá da Bait, Torá da editora Bait, que veio com comentários do Rebbe, também é registrado essa parte desses comentários do Rebbe a respeito de o que aconteceu. Então, foi preciso para que esse novo Sanhedrin ele tomasse posse, né? Pegou uma parte dessa profecia de Moshe, sem diminuir a profecia de Moshe, e foi distribuída entre essas autoridades do Sanhedrin. Até 2 que não foram lá, né, acabaram recebendo um pouquinho dessa porção também de profecia, e acabaram profetizando e tudo aquilo. Aí Yehoshua ben Nun, o Josué, né, filho de Nun, ele chega para Moshe Rabbeinu e fala com Moshe Rabbeinu, olha, tem 2 lá profetizados aí, ó. O que a gente faz? Teve um incidente, praticamente o Yehoshua ben Nun, o Josué, disse o seguinte, olha, agora há pouco a gente teve um problema por questão de profecia, Moshe. Tivemos um problema porque Miriam era profetisa, e também Arona Cohen era profeta, e eles tiveram profecia, como você teve que questionar a sua profecia porque eles eram profetas. Foi isso que o Yehoshua falou. E agora, ela sofreu uma sanção de Hashem, né? Ou seja, por ter falado algo de ti, e agora, vem esses 2 ainda profetizando, opa, alguma coisa não está bom aqui, vai acontecer mais coisa aí. Então, foi isso que o Yehoshua ben Nun disse. Aí, então, o Moshe Rabbeinu falou, olha, quem dera que todo mundo fosse profeta. Quem dera que todo mundo fosse profeta. Por esses motivos que a Torá, nessa paraxá, na paraxá Behalaterá, ela vai chamar Moshe Rabbeinu de um homem mais humilde que já existiu na Terra. O homem mais humilde que já existiu na Terra. Praticamente, o Moshe Rabbeinu fala, proíbe todo mundo. Talvez é isso que o Josué pensaria, né? Olha, proíbe todo mundo, Moshe. Só você que pode. Não. O Moshe fala, não. Quem dera que todo mundo profetizasse. Quem dera. Seria uma beleza. Seria uma maravilha. Esse é o meu desejo. Então, deixa eles. Desde que seja feito com responsabilidade, né? E de um total anulamento diante da presença de Deus, que um profeta era necessário ele estar totalmente anulado, né? Ele era 100% anulado nesse momento da profecia. Então, se fosse feito. Então, aqui a gente vai entrar dentro dessa proibição da pessoa duvidar da profecia de Moshe. Duvidar da profecia. Existe uma proibição, então, a respeito disso, né? Existe uma proibição da pessoa duvidar, porque duvidar de Moshe Rabbeinu é o mesmo que duvidar da Torá. Duvidar da Moshe Rabbeinu é o mesmo que duvidar da Torá. Vamos entender.
o judaísmo de forma kasher, ou seja, de forma ortodoxa, ele acredita 100% que cada palavra que Moshe disse, cada palavra que saiu da boca de Moshe foram totalmente inspiradas, 100%. Nada que Moshe falou era dele. Tá? Não existe um versículo que Moshe falou que era dele. Então, a pessoa, ela negar essa parte de Moshe, ela fazer o quê? Ela está assumindo contra ela uma heresia. Quem foi um dos primeiros que levantaram essa questão de heresia contra Moshe? Quando a gente pensa nesse texto, quem vem à mente de vocês? Korah. Exatamente. Korah, ele foi aquele primeira pessoa que ele levantou uma objeção contra Moshe Rabbeinu. Korah, também conhecido no português como Coré, né? Corá, também, Corá, eu já vi algumas traduções traduzidas como Corá. Então, ele chega para Moshe, Moshe, quem disse que a Hashem só fala com você? Quem disse que tudo que você fala é sagrado? Quem disse que as suas explicações estão certas? Quem disse isso? Todos nós temos tzitzi. Foi isso o conteúdo, na verdade, que Korah falou. Explicado no romance. Olha, todo mundo aqui tem tzitzi. Todo mundo aqui, dentre os Leviim, usa roupas sacerdotais. E você acha que a gente só fala com você, é só você, a Torá é só de você, isso, aquilo, aquilo outro. E quem disse que as suas palavras estão todas inspiradas? O conteúdo de Korah foi exatamente isso. O que Korah fez? Korah não negou que Moshe era profeta. Tá. Ele não negou isso. Korah só disse que tem palavra que Moshe fala que é de profecia. E tem palavra que Moshe fala que é dele. Foi isso que ele disse. Então, esse foi o erro de Korah. Este erro de Korah valeu para ele o quê? A terra se abrir e ele ser totalmente recair lá nos mundos inferiores. Então, isso aconteceu com ele. Por causa desse erro. Olha só, se você olhar bem, muita gente no nosso dia faz coisa muito pior do que isso, né? Muita gente faz muita coisa muito pior do que isso. Mas é claro, por que a Hashem requereu isso de Korah? Porque Korah, ele tinha uma elevação espiritual muito grande. Ele era um grande, mas ele tinha uma dimensão espiritual enorme. Ele tinha uma dimensão espiritual enorme. Então, quando você tem uma espiritualidade muito grande, a cobrança é maior. A nossa geração, ela é uma geração que passa por alguns problemas e é uma geração, digamos assim, mais fraquinha. Então, a Hashem pondera. A Hashem pondera conosco. Exatamente. Mas isso não significa que deixa de ser uma transgressão. A pessoa duvidar da Torá, a pessoa duvidar de Moshe, a pessoa duvidar da Torá oral, a pessoa duvidar da Torá escrita. Então, para a gente ver um pouquinho, estou aqui na introdução do assunto, já faz mais de 15 minutos. Então, vamos lá em Devarim, capítulo 18, versículo 15, está escrito o seguinte, Devarim, capítulo 18, versículo 15, não diminuirás, nem acrescentarás nada. O que o Rambam disse lá no Teshuvá, no capítulo de número 3, no parágrafo de número 8, há 3 tipos de pessoas que se enquadram no conceito de herege, e dentre eles, ele nomeou que aquele que afirma que o Criador desconhece os atos dos seres humanos e se enquadra no conceito, então, de renegado, e aquele que nega a profecia de Moshe. Então, a pessoa que nega a Torá oral ou a Torá escrita, tá? Por menor que seja o detalhe, por mínimo mesmo, tá? Ela entra dentro dessa proibição aqui que nós estamos vendo de, então, estar negando a Torá.
Olha, eu não estou falando aqui com vocês de negar um livro inteiro. Eu não estou falando aqui de vocês de negar parte da Torá oral, ou eu estou falando aqui qualquer mínima alahá que for negada. Qualquer mínima, uma alahá sequer que for negada da Torá é considerada negar a profecia de Moshe. Qualquer único versículo da Torá negado é considerado também negar a profecia de Moshe. Diante disso, o Rambam, lá no Esodei HaTorá, ele vai dizer o seguinte, tá? Ele vai dizer o seguinte, que, primeiro, ele vai dizer o seguinte, lá no capítulo de número 7, capítulo 7. Capítulo 7, ele vai ter algumas alahot no Mishneh Torah e Esodei HaTorá. Esodei HaTorá é fundamentos de Torá, tá? Ele faz parte do primeiro livro do Sefer Hamadá. E ali é escrito o seguinte, que a profecia ela é concedida apenas a um sábio de caráter forte, que nunca é vencido por suas inclinações naturais em nenhum aspecto. Em vez disso, com sua mente, ele supera suas inclinações naturais o tempo todo. Ele deve também possuir uma capacidade mental muito ampla e precisa. Uma pessoa que está cheia de todas essas qualidades e é fisicamente saudável é adequado para a profecia. Quando ele entrar no Pardes, que é o pomar dos 4 níveis de Torá, e for atraído para esses grandes e sublimes conceitos, se ele possui uma capacidade mental precisa para compreendê-los e aprendê-los, ele se tornará alguém inspirado. Ele avançará e se separará das massas que procedem na escuridão do tempo, e ele deve continuar a treinar-se diligentemente para não ter nenhum pensamento sobre coisas infrutíferas de vaidades e intrigas da época. Em vez disso, sua mente deve ser constantemente direcionada para cima, presa sobre o trono de Deus, da glória, esforçando-se para compreender as forças sagradas e puras e contemplando a sabedoria do sagrado, bendito seja ele, em sua totalidade, em suas múltiplas manifestações, desde a forma espiritual mais elevada até o umbigo da terra, apreciando sua grandeza a partir deles. Após esses preparativos, a inspiração divina imediatamente repousa sobre ele. Quando a inspiração repousa sobre ele, sua alma se mistura com a profecia, isso é chamado de Ishe. E ele será transformado em uma pessoa diferente e entenderá com um conhecimento diferente do que era anteriormente. Ele se elevará acima do nível dos outros sábios, como o profeta Shemuel Hanavi, por exemplo. Ele disse ao Shaul HaMelech, o rei Saul, no primeiro livro de Shemuel, capítulo 10, versículo 6, a inspiração divina descerá sobre você, e você profetizará com eles, e você será transformado em uma pessoa diferente. Então, daqui, o Rambam está dizendo, olha, vocês não sabem o que é um profeta. O pai está dizendo isso. Eu não tenho dimensão do que é um profeta. O que o profeta passa antes dele ser profeta. Antes de ser profeta, ele passa por uma experiência que vai ser definitiva. Por quê? Primeiro, ele vai ter que superar as más inclinações dele. Ele vai ter que vencer todinho, todas essas etapas do Yetzer Hara, todinho. Ele vai estar completamente anulado. Segundo, ele tem que ter um caráter forte. O que o Rambam quer dizer com caráter forte? O que é um caráter forte para o Rambam? Um caráter forte é alguém que traz para o seu dia a dia, na sua prática, Torá. É alguém que todas as suas atitudes, todos os seus olhares, sua fala, a sua maneira de agir, expressa Torá na sua totalidade. É alguém que está se anulando. Tá? Ele está se anulando ainda. Ele não está totalmente anulado, mas ele vai chegar lá. Então, dentro desse tempo, ele vai, cada dia,
a cada dia ele vai se refinando, se refinando, se refinando, se refinando, e vai chegar a esse ponto. Ele vai chegar a esse ponto. E vai chegar uma hora que ele vai entrar dentro de um nível de espiritualidade que vai atingir o pardês. Quando ele chegar nesse nível de espiritualidade do pardês, vai acontecer duas coisas. Ou vai acontecer uma ou outra. Ou ele vai atingir o nível de profecia, ou ele vai ficar maluco. Esses dois níveis. Por isso que eu falo. Muitas vezes a pessoa fala, eu sou profeta, eu tenho inspiração, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Olha, pode ser que a pessoa até tenha, de uma certa forma, não é inspiração, não é oracores, tá? Mas é uma conexão de alma. A gente tem uma alma divina. E como parte da nossa alma, né? A gente tem uma centelha divina, melhor dizendo. Então, como parte, a nossa alma se eleva toda noite, vai até Hashem, e ali pode ocorrer alguns insights. Mas, necessariamente, isso não significa que alguém tenha Ruach HaKodesh. Isso não significa que alguém tenha profecia, que seja profeta ou que tenha inspiração. Não. Porque para ter profecia é necessário isso tudo aqui. Isso tudo aqui que eu falei é necessário para um profeta, de todos os profetas, na época do Beit HaMikdash está de pé, e diante do momento em que se tem um quórum de todas as tribos habitando dentro de Israel, dentro da terra de Israel, sancionado pelo Sanhedrin, que vai fazer essa transmissão profética, que deve ser uma semirá, uma instrução, ou seja, uma ordenação, que tem que sempre ser dada de um outro profeta anterior para dar para o profeta da geração. Então, todos esses critérios são importantes dentro da profecia. Moshe, tá, estamos falando agora de Moshe, né? E aí o Rambam, ele disse isso tudo que eu falei aqui. E o Rambam, no capítulo 9, ele vai chegar a uma conclusão bem diferente. Ele vai chegar a uma conclusão bem diferente. Capítulo 9, não, capítulo 8. No capítulo 8, na Lahat número 1, ele vai falar, olha, isso tudo que eu falei lá atrás, isso é uma referência para os profetas, tá? Eu não estou falando de Moshe. Moshe está acima disso. Moshe está acima disso. Os judeus não acreditaram em Moshe Rabbeinu por causa das suas maravilhas que ele realizava. Sempre que a crença de alguém é baseada nas maravilhas, o compromisso de seu coração tem falhas. Ou seja, sempre que alguém para acreditar em alguma coisa precisa de milagre, quer dizer que alguma coisa não está preenchida ali dentro. Porque é possível realizar uma maravilha por meio da magia. Olha só o que a Rambam está dizendo. É possível realizar uma maravilha através da feitiçaria. Todas as maravilhas realizadas por Moshe no deserto não pretendiam servir como prova de legitimidade de sua profecia, mas foram realizadas com propósito e era necessário afogar os egípcios. Então ele abriu o mar e os afundou nele. Precisávamos de comida, então ele nos deu o maná. Estávamos com sede, então ele partiu a rocha. O bando de Cora se amotinou contra ele, então a terra o engoliu. O mesmo se aplica às outras profecias. Qual é a fonte da nossa crença em Moshe Rabbeinu? Ou seja, qual é a fonte da nossa crença nele? A revelação do Monte Sinai. Nossos olhos viram e não o viu um estranho. Nossos olhos ouviram, nossos ouvidos ouviram, e não a dos outros. Houve fogo, trovões, relâmpago. Ele entrou nas nuvens espessas, e a voz falou com ele, e ouvimos, Moshe, Moshe, vai dizer-lhes o seguinte, assim, Deuteronômio capítulo 5, versículo 4 relata, face a face Deus falou com ele. E Deuteronômio capítulo 5, versículo 3 afirma, Deus não fez esta aliança com nossos pais, mas conosco que estamos todos vivos hoje. Como se sabe que somente a revelação do Monte Sinai é prova da veracidade da profecia de Moshe, que não deixa lacunas,
Êxodo capítulo 19, versículo 9, declara: eis que virei a ti numa espessa nuvem, para que o povo me ouça falar contigo, para que creia em ti para sempre. Parece que antes disso acontecer, eles não acreditavam nele, com uma fé que duraria para sempre, mas sim com uma fé que dava margem a suspeitas e dúvidas. Assim, aqueles a quem Moshe foi enviado testemunhar a sua nomeação como profeta, e não foi necessário realizar outra maravilha para eles, eles foram testemunhas, como duas testemunhas que observaram o mesmo evento juntos, cada um serve de testemunha para o colega de que está falando a verdade. E nenhum dos dois deve trazer nenhuma outra prova para o colega. Da mesma forma, todo Israel foi testemunha da designação de Moshe, nosso mestre, Moshe Rabbeinu, na revelação no Monte Sinai, e foi desnecessário para ele realizar quaisquer outras maravilhas para ele. Então, o Rambam ele vai falar, olha, estou falando agora de Moshe. Quando eu falo de Moshe, é outro nível. Quando eu falo de Moshe, é outro nível. O nível está muito acima dos profetas comuns. Não, é exatamente por isso que Moshe Rabbeinu, ele é considerado o pai de todos os profetas. Para a gente entender, todos os profetas em cada geração, eles receberam uma centelha de Moshe. Ou seja, lembra dessa parte que a gente encontra na Parashá dessa semana, em que pega a inspiração de Moshe e repousa sobre os 70 anciãos? Isso aconteceu não somente com os 70 anciãos, mas todos com os futuros profetas. Então, todo profeta ele receberia. É exatamente isso, tá, que Hashem disse a Moshe Rabbeinu quando disse: vou suscitar profeta no meio do povo, ou seja, no meio de seus irmãos, semelhante a você. Ou seja, o que é semelhante a você? Ali, muita gente pegou isso e transformou numa profecia messiânica, né? No entanto, não é uma profecia messiânica. O Rambam vai dizer que não. O Rambam vai dizer o seguinte: não, isso daí é uma mitzvah. Isso é uma mitzvah. Isso é um mandamento. É um mandamento para que as pessoas se acreditem nos outros profetas, que eu vou suscitar depois de sua morte, que eles vão receber a mesma porção dessa centelha de você, um pouco dessa porção, não totalidade, mas um pouco dessa porção que você tem. E eles serão como se fosse o Moshe de cada geração. Para a gente ver, quando se fala da inspiração a respeito de Moshe, nós não estamos falando de um nível digamos, menor, mas de um nível muito grande mesmo. Só que o Rambam, ele ainda vai continuar. E agora ele vai entrar numa parte decisiva para a gente, porque nós vamos ver a gravidade que tem em uma pessoa duvidar da profecia de Moshe, como Cora fez, tá? Como não somente Cora fez, né? Vamos lá, o Beitos também fez. Futuramente, o Beitos foi o que criou a seita dos samaritanos, né? O Tzadok também fez, que foi o que criou a seita dos saduceus, e os caraítas seguiram a ideia dos saduceus, né? E são praticamente renegados. É muito grave, tá, gente? A pessoa negar a Torá é complicado. É muito complicado. Negar a Torá é uma coisa, é você não acreditar na Torá ainda quando você é um idólatra. Você não conhece a Torá. Agora, uma pessoa que chegou ao conhecimento da Torá, chegou a afirmar que a Torá é verdadeira, e de repente, depois de um tempo, sei lá, o que dá na cabeça do fulano, do ciclano, ele surta, não sei, talvez, e ele chega e fala: olha, eu não acredito mais na Torá. Eu não acredito mais nisso. Deus nos livre. Essa pessoa entra num estado muito complicado. É muito complicado mesmo. Existe texto para tudo, tá? Mas esse nível aí é um nível de casca que dificilmente ela se desenvolve de uma maneira que endurece muito o coração. Existe techuvá para ser arrependimento, correto? Como é que você vai fazer techuvá sem se arrepender? Como é que faz?
Não tem muito jeito. Então, esse é o perigo. Está claro e explícito na Torá, diz o Rambam, lá no Esodei HaTorá, no capítulo de número 9, Alahá número 1. Está claro e explícito na Torá que o mandamento de Deus permanecendo para sempre, sem mudança, sem adição e sem diminuição, como está escrito em Devarim, capítulo 13, versículo 1, afirma: todas estas coisas que eu te ordeno, você deve ter cuidado para você não pode acrescentar ou diminuir a partir dele. E Deuteronômio, capítulo 29, versículo 28, afirma: o que é revelado é para nós, para nossos filhos para sempre, para cumprir todas as palavras desta Torá. Isso ensina que somos ordenados a cumprir todas as diretivas da Torá para sempre. Também é dito, é um estatuto perpétuo para todas as gerações. Em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 12, também afirma, não está nos céus. Isso ensina que o profeta não pode mais adicionar um novo preceito à Torá. Ou seja, aquele profeta que se levanta e fala, olha, estou adicionando um novo mandamento. Aquele profeta que levanta e diz, olha, estou adicionando uma nova revelação, um novo testamento, um novo livro sagrado. Esse profeta, por si só, é imediatamente considerado como falso profeta. E o Rambam vai explicar aqui agora. Ó. Portanto, se uma pessoa se levantar, seja judeu ou gentil, importante isso, tá? Seja judeu ou gentil, e fizer um sinal ou prodígio, e disser que Deus o enviou para adicionar uma mitzvah, retirar uma mitzvah, explicar uma mitzvah de uma maneira que difere da tradição de Moisés recebida, ou seja, da Torá oral, a tradição de Moisés recebida aqui é a Torá oral, tá? Ou se ele disser que as mitzvot ordenadas aos judeus não são para sempre, mas foram dadas por um tempo limitado, ele é um falso profeta. Ele vem negar a profecia de Moisés e deveria ser executado por estrangulamento, ou seja, forca, tá? É a forca aqui, estrangulamento é a forca, porque ousou fazer declarações em nome de Deus que Deus nunca fez. Deus, bendito seja seu nome, ordenou a Moshe que este mandamento é para nós, nossos filhos, para sempre. E Deus não é homem para que fale falsamente. Então, assim, afirmou Rambam. Então, aqui nós vemos, olha, gente, é uma coisa muito grave. A negação da inspiração. Negar que parte da Torá, ou negar que parte da Torá oral ou da Torá escrita tem que ser mudada, ou que mudou, ou que o tempo mudou, ou que os nossos tempos são outros, ou que o nosso tempo é diferente, ou que fazer ou cumprir essa mitzvah era para aquele tempo, hoje para não é mais, como muita gente por aí afirma, né? Ou então dizer que a cultura, ela influenciou a prática. Tem isso. Infelizmente, não tem isso. Pela Torá, não é assim. Pela Torá, não é assim. Então, a gente vai ver mais uma coisa. Agora, é importante para nós, muito importante para nós, o Rambam, no livro de Sefer Shoftim, o livro do juízo, o último livro do Mishneh Torá, lá em Lihot Melahim, capítulo 8, Alahá número 11, são as leis de reis, capítulo 8, Alahá número 11, onde fala sobre as leis dos Benenoa. E lá está escrito o seguinte: qualquer um que aceita sobre si mesmo o cumprimento dessas 7 mitzvot, ou seja, das 7 leis universais, e é preciso em sua observância, é considerado um dos Hassidei Umot Leolam, ou seja, um justo entre as nações, e merecerá parte no mundo vindouro, ou seja, eles herdam o mundo vindouro. Isso se aplica, olha só, isso é importante, tá? Isso se aplica quando ele os aceita e os cumpre, porque o santo bendito seja ele, Hakadosh Baruch Hu, os ordenou na Torá e nos informou por meio de Moshe Rabbeinu
que os descendentes de Noa haviam recebido ordens para cumpri-los anteriormente. Isso daqui é muito importante. Ou seja, se a pessoa, se o Benoa, se o não-judeu, a pessoa nasceu, não é filho de uma mãe judia, a mãe dele não é judia, a mãe dele é não judia, né? Ou seja, ele não é judeu. Então, ele, necessariamente, ele deve acreditar em Hashem, e ele deve acreditar na profecia de Moshe, ele deve acreditar na totalidade da Torá escrita e oral. Porque se ele dizer que acredita nas 7 leis universais, mas não acreditar na Torá oral, tá? Ele está negando a profecia de Moshe. E se ele negar a profecia de Moshe, ele não tem isso aqui, ó. Parte no mundo vindouro. Ele não tem parte no mundo vindouro. Se ele nega a profecia de Moshe, ele não tem. Ele tem que aceitar. É algo que ele tem que aceitar, a Torá como sagrada, escrita e oral. Então ele não pode acreditar só parte da Torá e deixar o resto. Ou só parte da Torá oral e deixar o resto. Não, ele tem que acreditar. Por quê? Porque ele aprende as 7 leis universais, exatamente nas suas alahot, são abordadas nos códigos de leis, dos códigos de leis, e também são abordadas dentro dos tratados do Talmud. Por exemplo, o Tratado de Sanhedrin, no capítulo de número 66, 67, 68, 69, ele vai abordar todas as alahot a respeito dos Beninoa. Então, ali que a gente vai ter um parâmetro, o que um Benoa tem de dever, o que ele não tem de dever, o que é obrigado, o que não é obrigado, é por ali. É por ali que ele vai assinalar os versículos do qual nós estamos obrigados. Então, se a pessoa não acredita na Torá oral, ela está negando isso. E se ela nega isso, não tem por que ela ter parte no mundo vindouro, ela está duvidando de Moshe Rabbeinu, está duvidando da inspiração divina, está duvidando que parte da Torá seja sagrada. E esse tipo de negação é algo que é muito grave. Um outro motivo muito importante é que acreditar e reconhecer a existência de Deus e reconhecer que Hashem é único significa também reconhecer a sua Torá. Se a pessoa não reconhece a sua Torá, tão pouco ele reconhece que Hashem é único, ou tão pouco ele reconhece a existência do Criador, conforme a Torá trata do assunto, né? Isso é claro. Então está escrito, o Rambam, ele continua na Alahá de número 11, do capítulo 8 do Lei de Reis, ele vai dizer o seguinte: no entanto, se eles os cumprem por convicção intelectual, olha só, ele não é considerado um Gertoshab, nem um dos Hassidei Umot-Leolam, nem de seus sábios. Ou seja, o que o Rambam está falando aqui? Olha, se ele acha que ele cumpre as 7 leis porque é ético, mas não conecta as 7 leis com a Torá, se ele acha que ele cumpre as 7 leis porque, de repente, ele aprendeu as 7 leis de alguma forma, em algum segmento por aí, mas não conecta com a Torá, ele não é considerado, primeiro, nem um Gertoshav. O Gertoshav mandou um não-judeu, Benoa, ele vai diante de um tribunal, aceita as 7 leis diante desse tribunal e pode residir dentro da terra de Israel na época do templo. Nem ele é no Hassidei Umot-Leolam, ou seja, ele não é um justo dentre as nações, e nem pode ser um sábio dentre os justos dentre as nações. E também não pode ser um sábio. Sábio aqui são aqueles que ensinam o justo dentre as nações, né? Ou seja, eles ensinam os Beninoe, esse tipo de conhecimento. Então, a partir daqui, a gente vê o seguinte: é muito complicado. Uma pessoa chegar lá e falar, olha, eu não reconheço, eu não reconheço Torá, eu não acredito dessa forma, ou não acredito dessa maneira. Esse tipo de conhecimento que eu tenho aqui não é conhecimento que eu acredito. Então, para a gente encerrar, Ética dos Pais, Pirkei Avot, capítulo 2, Mishnah número 14. O Rabbi Eleazar disse: seja diligente no estudo da Torá e saiba como responder ao epicurista. Epicurista é esse renegador, que nega a inspiração divina. E saiba diante de quem você serve e que o seu empregador, ou seja, Hashem, é fiel
pois ele lhe pagará a recompensa por seu trabalho. Então, nenhum ato de justiça que nós praticamos é em vão. É uma conexão eterna com o Criador. Então, gente, agora a gente vai estar abrindo para perguntas, né? Aqui eu tenho já levantado a mão a Terezinha, o Ivan e a Bia. Primeiro vamos começar pela Terezinha. Pode falar, Terezinha. O áudio da Terezinha tá fechado? Está fechado, Terezinha. Vou passar para o Ivan. Pode falar, Ivan. Quais níveis que a Torá oral ela alcança, assim, ela todos os níveis do sódio, ela vai até o nível Kabbalah, assim, os 3 outros níveis? Tudo. Completo. Então, Na verdade, Kabbalah é um dos níveis de Torá oral. então, É o último nível, é o nível sódio. É claro que o nível sódio não é só Kabbalah. Tem mais parâmetros ali, além da Kabbalah. Por exemplo, o Mussar é considerado também nível sódio. Mas quando a gente pega todos os níveis do Pardês, todas as interpretações, ou, por exemplo, literal, ou profundo, Remes, ou Drash, ou Midrash, a gente pega o nível sódio, o nível mais elevado, todos esses são níveis da Torá. A Torá oral, ela é dividida em duas partes também. Ela tem a parte revelada e a parte oculta. A parte revelada é aquela que nós chamamos da parte das leis mesmo, né? A explicação das leis. E a parte oculta é o nível do sódio, que é a parte que nós chamamos, então, de Kabbalah. Entendi. Obrigado, More. Nada. Bia, pode falar. Shalom, shalom. Então, eu queria deixar aqui falar que antigamente Deus aparecia, né? Usava os profetas para falar, como usou Moisés, né? E não se tinha, aliás, se tinha muitos milagres, as coisas aconteciam, né? Assim, nos olhos, e todos viam o que acontecia, como, por exemplo, a abertura do mar, né? As 10 pragas, eles saírem daquele lugar, né? Daquele Egito, a nuvem que acompanhou eles ali durante aquele tempo todo, a água também, né? Que era uma rocha também que acompanhava eles. Não sei nem se isso procede, se essa rocha procede, mas assim, a coluna de fogo. Então, muita coisa aconteceu para aquele povo. E hoje, quando às vezes tem pessoas que pensam assim, antigamente era mais fácil acreditar porque as coisas aconteciam. Não, gente, as coisas aconteceram naquele tempo para depois ser colocado tudo num papel, que hoje é num papel, né? Mas até chegar aos nossos tempos, aconteceu muita coisa para poder chegar até hoje, tudo que temos escrito num papel. Todas as profecias, tudo que foi feito ali, tudo que aconteceu. Então, hoje, as pessoas querem assim, se acontecesse pelo menos um milagre, eu iria acreditar. Não precisa de milagre. Nós sabemos que Deus é Deus, ele é o dono de tudo. Então, não é difícil de acreditar querendo que aconteça algum milagre, mas algum milagre assim, revelado nos nossos dias. Os milagres aconteceram, hoje estão no papel, e muitas pessoas viram, né, tudo que aconteceu. E outra coisa também que eu queria perguntar, Maria, é se tudo já foi profetizado, então agora é só para acontecer, e as profecias hoje só vai se cumprir, é isso? Ou tem mais alguma coisa, alguma profecia ainda para ser feita?
para acontecer? Então, hoje a gente tem os profetas que já anunciaram tudo até a vinda de Mashiach, correto? Tudo até a vinda de Mashiach. Quando Mashiach, ele vai se revelar, né? Quando eu falo vinda, assim, entenda que alguém vai... compare com outro, não, tá, gente? É apenas uma forma de falar revelar-se no judaísmo. Então, quando alguém fala vinda, assim, que significa revelar-se. Quando Mashiach se revelar, o que vai acontecer? A profecia, ela retorna. Então, muitas coisas que a gente não conhece vão ser anunciadas ainda, tá? Muita coisa. Na era de Mashiach. Seria o segundo nível da Torá oral, que o senhor falou aí? Não, de uma certa forma, sim. De uma certa forma, sim. Mas é mais no sentido das pessoas, por exemplo, tem coisas que não acontecem... tem coisas que a nossa geração ainda ela está num grau de espiritualidade muito baixo. Mashiach, a gente tem esse papel, essa missão de elevar o nível de espiritualidade da geração, através da prática de mandamentos, através do comprometimento com a Torá, através das pessoas estudarem mais. Então, tudo isso vai ser atingido e as pessoas vão elevar-se na era de Mashiach. E durante essa elevação, então, vai ter as mensagens, né, que ele vai passar. Vamos lembrar que no final da era de Mashiach acontece uma coisa muito importante. Não quero dizer que Mashiach vai trazer uma outra Torá, nada disso. Deus nos livre, se fizer isso não é Mashiach. Não é Mashiach, tá? Eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que esse tipo de conhecimento ele vai revelar muitas das perguntas que a gente encontra no Taná e a gente não tem resposta. Muitas das coisas que você, por exemplo, perguntou, mas por quê? Tem coisa que o Midrash explica. Tem coisa, por exemplo, que aquela Ra explica, tem coisa que o Zohar explica, tem coisa que a Kabbalah explica, mas tem coisas ainda que a gente nem explica, tá? O judaísmo tem explicação para muita coisa, mas tem coisa ainda que a gente vai aprender. Ainda a gente vai aprender com a revelação do Mashiach. Tá bom, Morinha, muito obrigada. Patrícia, pode falar. Shalom, shalom a todos. Não, é que quase no final da explicação, o senhor falou sobre uma passagem que os cristãos, eles referem-se a JC com essa passagem, e o senhor explicou que não, que seria sobre a ressurreição, né, dos mortos, alguma coisa assim, mas não sei, eu não peguei esse momento. Não, na verdade, eu me referi sobre o profeta semelhante a Moshe. Ah, tá. Então, o profeta semelhante a Moshe que fala ali não é uma profecia. Aquilo não é uma profecia messiânica. Não é só os cristãos, os muçulmanos também. Os muçulmanos pegam essa passagem aí e falam que Moshe estava falando de Maomé. Eita. Entendeu? Só que é um erro tanto de um quanto do outro. Porque o Rambam explica, ali você não tem uma profecia, ali você tem uma mitzvah, você tem um mandamento. O mandamento de Israel, saber aceitar os profetas que vão aparecer após Moshe, ou seja, os profetas do Taná, começando principalmente por Yehoshua ben Nun, Josué. Então, é isso que significa. Significa que uma porção da centelha de Moshe, ela recai sobre cada profeta na sua geração. E hoje também, sobre cada líder em cada geração, né? E na nossa geração, sobre a liderança do Rebbe de Lubavitch. Então, todos os Rebim passados, todos os sábios também ele tem essa centelha. Eles são sadiquim, eles são pessoas que têm uma liderança muito grande. Eles são o Moshe de cada geração. Eles são o Moshe de cada geração. Apesar disso, dessa centelha ser retirada em cada parte, né, isso não significa que a porção de profecia de Moshe diminuiu. Não, pelo contrário.
ela continua a mesma. Então, aquele evento que aconteceu dentro da Parashá Behaalot que a gente viu, onde está escrito que se retirou uma parte da centelha de Moshe e distribuiu para os 70 anciãos que ali estão, cada um começou a profetizar, né? Então, cada um começou a profetizar naquele momento, e não foi diminuída, né? Mas aquilo não acontece só ali, acontece em todas as gerações. De uma maneira mais ampla, né, essa centelha de Moshe está presente no líder de cada geração e nos profetas que que se decorreram na sequência de Moshe Rabbeinu. Obrigada, Morel. Nada. Malu, pode falar. Então, professor, falam que é dito que o Salmo 91, feito por Moshe, é uma profecia, né? Ela já se cumpriu, irá se cumprir? Me explica, por favor. É uma profecia. A opinião a opinião de alguns é que vai se cumprir em Gog e Magog, tá? Essa é a opinião de alguns. Não é uma opinião obrigatória. É uma opinião, mas não é obrigatória. Por quê? Gog e Magog não necessariamente é obrigatório acontecer. Gog e Magog não necessariamente é obrigatório acontecer. Profecias que são profecias, digamos que negativas pela Torá, não obrigatoriamente devem se cumprir, mas só se a necessidade o requerer. As positivas, sim. As que falam coisas positivas, necessariamente todas têm que se cumprir. Esse é o próprio método de interpretação de profecias estipulado pelo Rambam em leis de Torá, né? Leis de Torá. Bom, então, né? Graças a Deus. Porque quando a gente recita 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, eu, pelo menos na minha cabeça, faço assim, aquelas imagens que foram nos passados de Sodoma e Gomorra. Bolas de fogo vindo do céu, aquela coisa toda. Meu Deus, livra-nos, Senhor. Dia dessa hora. Simone, pode falar. Shalom a todos. É só para tirar uma dúvida, professor. A vinda do Messias, quando o Messias for revelado, a vinda dele é própria para poder elevar o mundo para entrar no mundo vindouro? Esse é uma das coisas, tá? O propósito mesmo, de último propósito mesmo, a essência mesmo é essa. A essência é preparar o mundo para o mundo vindouro. A Era de Mashiach não é um mundo vindouro. A Era de Mashiach é uma etapa de transição até o mundo vindouro. O último ato da Era de Mashiach é a ressurreição dos mortos, por exemplo. E essa ressurreição ela só acontece no final da Era de Mashiach. Ela não acontece no início da Era de Mashiach, acontece no final. É um dos últimos atos que vai ocorrer na Era de Mashiach, né? Existe uma etapa também, fala um pouquinho de alguns tzadikim anteriores, né? Sendo ressuscitados e tal, e depois a grande maioria da população no final que ressuscitaria, o restante, existe isso também. No entanto, a Era de Mashiach é uma etapa que ela faz essa transição, preparando o povo judeu o povo judeu e toda a humanidade, né, através das 7 leis universais, para poder estar dando condições naturais para toda a revelação, onde Hashem vai se revelar totalmente no mundo físico. Se não tivesse a Era de Mashiach, o que aconteceria se Hashem se revelasse? Imagina. O que aconteceria? O mundo não suportaria tal revelação. Nosso mundo seria destruído. Entendi. Grata.
Joel, pode falar. Professor, obrigada. Nada, Malu. Joel, pode falar. Esse microfone trava toda hora. Moré, então, o senhor está falando aí sobre a vinda de Mashiach, o mundo vindouro, a era de Mashiach, e a gente tem observado, né, porque assim, a gente vive no meio de muitos cristãos, né? A maioria dos nossos amigos são cristãos. E eles estão afirmando que o Mashiach, né, o Mashiach judeu, será o anticristo. Sim. Eles têm, os seus líderes, no caso, né? Eles têm um conhecimento sobre o Mashiach e, por isso, já estão querendo jogar os cristãos contra o Mashiach? Seria alguma coisa nesse sentido? Sim, isso é o papel que o cristianismo tem. O cristianismo é Esaú. O cristianismo é Esaú. É o espírito de Esaú. O espírito de Esaú. A força de Esaú é fazer resistência à força de Jacob. Jacob é Israel. Então, toda forma de pureza, santidade de Israel, ela é contraposta pela parte da impureza de Esaú. Caramba, se derrubiou. Então, isso é normal acontecer. A respeito de ser anticristo não é necessário, sim, é anteposição ao falso Cristo deles, sim, com certeza, ao falso que eles criaram, sim. É uma oposição igual todos nós somos anticristos. Todos nós somos anticristos. Todos nós somos contra o Cristo deles. Né? Porque aceitar o Cristo dele é aceitar um falso profeta, Deus nos livre. Então, sim, de certa forma, eles usam isso daí, como eles usaram durante muito tempo. Usaram várias desculpas. Falaram que os judeus, eles pegavam crianças para fazer matzá, e com isso eles sufravam as massas a matar os judeus durante muito tempo. Durante muito tempo, eles falaram que os judeus faziam bruxaria e feitiçaria, e das bruxas que nós encontramos, que foram exterminadas, e bruxos, na verdade, foram os sábios que foram exterminados, tá? Pelos cristãos na época. A verdade é essa. Essa é a verdade, que eles falavam que eram feiticeiros. Não eram feiticeiros. Infelizmente, né? A Inquisição fala por si só, né, professor? Então, todos esses exemplos, na verdade, Joélia, todos esses exemplos, é nada mais, nada menos que o papel que o cristianismo tem como Amaleque. Entendeu? Eles têm esse papel de resistência. Amaleque é do descendente de Esaú. E como houve vários tipos de resistência, eles têm esse tipo de resistência. Para a gente poder entender, né? Essa história, por exemplo, muito assim do Islã, ser contra o cristianismo, isso é um pouco... Você pensa que é muito pelo contrário. O Islã aceita totalmente o profeta do cristianismo. Os dois se unem, se dão a mão lá na frente. Os dois se dão a mão, porque um aceita do outro. O Islã talvez não aceite a ideia da trindade, mas do profeta, ele chama, por exemplo, o profeta do cristianismo de Issa ben Maria, ou seja, o Issa, o Yeshua, filho de Maria. Então, eles falam, inclusive, que o Issa vai ser um dos que vai tocar as trombetas para convocar as pessoas do mundo inteiro e vai estabelecer um califado mundial. Né? Eles falam isso. Que o califado mundial vai ser implantado pelo Issa, ou seja, na teoria, pelo JC. Então, eles não descreem do JC, eles seguem um falso profeta, 2 falsos profetas. Em vez de seguir um, eles seguem 2. Então, para a gente ver. Então, isso daí é de mãos dadas contra o povo de Israel e contra a santidade.
E uma outra dúvida, Moré. O senhor disse que o Rebbe é o líder da nossa geração, né? Mas da nossa geração, nós que seguimos o movimento Rabat, né? Porque e os outros movimentos do judaísmo ortodoxo? Eles também aceitam o Rebbe como líder da geração ou eles têm os seus próprios líderes? Eles aceitam que o Rebbe é o tzadik da geração. Eles aceitam que o Rebbe é um grande tzadik. Eles aceitam que o Rebbe ele foi totalmente inspirado, né? Essa aceitação, inclusive, está nos comentários, porque eles estudam todos com comentários do Rebbe. Todo o mundo inteiro judaico, é todo comentado pelo Rebbe. O Rumash inteiro é Rebbe. Então a pessoa vai comprar o material para estudar, vai estar nos comentários do Rebbe. Então, todos vão estudar os ensinamentos do Rebbe, querendo ou não. Então, eles têm, é claro, os seus líderes, né? Os seus Rebbeim, que tem o Rebbe Nachman. Eles seguem, honram os seus ensinamentos. Nós honramos o nosso Rebbe. E sim, tem alguns dentre os outros aí que reconhecem, sim, que o Rebbe ele é o candidato principal a ser revelado como Mashiach também. No nosso Obrigada, caso, Moré. chapa única, né, Moré? Porque, olha, vamos lá. Se a gente falar do Rebbe, porque se eu for falar do Rebbe, eu vou ficar aqui uns 10, 30 dias. Mas se a gente pegar, por exemplo, se não fosse o Rebbe, o que seria do judaísmo pós-Segunda Guerra Mundial? A pergunta. Essa é a principal pergunta. Não existiria. Depois da Segunda Guerra Mundial, os judeus não queriam mais saber do judaísmo. Foi o Rebbe, através da divulgação das mitzvot, que fez com que o povo judeu voltasse a cumprir os mandamentos. E voltasse a praticar o judaísmo. Hoje, é normal em Israel, por exemplo, você encontrar os emissários Rabat de porta em porta, batendo para ensinar para o povo judeu, para as pessoas, né, a colocarem tefilim, tzitzit, a comerem kasher, ou seja, praticar os mandamentos. Se não fosse isso e as escolas Rabat que tem no mundo todo, o que seria do judaísmo atual? Pergunta, o que seria? Então, o mundo inteiro reconhece isso, o trabalho Rabat, tá? O mundo inteiro reconhece o trabalho Rabat. E o mundo inteiro sabe que esse trabalho Rabat foi aperfeiçoado através da função e da missão do Rebbe de Lubavitch. O mundo inteiro sabe disso. Tá. Agora vamos lá. Vamos para as profecias. Nas profecias, quem traria o povo judeu de volta a Techuvá? Me fala. Quem traria o povo judeu de volta a Techuvá, segundo as profecias? Segundo o profeta Ezequiel. Não é no Mashiach? Não. Então, gente, isso eu estou falando um detalhe, tá? E se eu falar todos, igual eu falei, eu vou ficar aqui por muito, muito tempo para contar do Rebbe. A gente precisa de uma vida toda para contar do Rebbe. É muita Então, o senhor poderia fazer uma aula para a gente, num momento especial? Com certeza. Falando só Mas eu vou criar, porque também tem bastante material no YouTube. Eu vou postar mais sobre o tema nos grupos. E a gente vai preparar uma aula também sobre o Rebbe. É interessante, gostei. Se gente vai preparar uma aula sobre o Rebbe, é sempre importante. Oba! Está chegando, né? Para vocês não sabem, a gente está na segunda ocultação do Rebbe. A primeira ocultação do Rebbe se deu, sabe em que dia? No dia 3 de Tammuz. O Rebbe, praticamente, depois de ter sofrido um AVC, o médico disseram que o Rebbe tinha morrido. Tá? No dia 3 de Tammuz. No 4 de Tammuz, o Rebbe estava bem. Isso, o Rebbe já superou uma vez a morte.
Ele pode esperar de novo. Não, tranquilamente. Tranquilamente. E para quem não sabe, o Rebbe faz aniversário no dia 3 de Tammuz e eu faço aniversário no dia 2 de Tammuz. Né? Então, um antes do outro. Baruch Hashem. Então, Baruch Hashem. não é não é aniversário, né? É a ocultação do Rebbe que foi 3 de Tammuz. Eu faço no dia 2 de Tammuz meu aniversário. Então, é próximo a ocultação do Rebbe. Então, Patrícia tinha levantado a mão aqui. Pode falar, Patrícia. Patrícia, seu áudio está fechado. Desculpa. O Rabino Elial, ele Uhum. também trabalha com Binei Noa, né? Com pregação, com levar a Torá, né, a todos, mas não é Rabade, correto? Sim, exato. O Rabino Rony é Rabade? Não. Também não, né? Mas quem começou o movimento Binei Noa na nossa era? Moderno, o movimento Benigno moderno. Foi o Rebbe de Lubavitch. Então, assim, se não fosse o Rebbe, não estaria também se cumprindo Isso? a profecia de levar a Torá a todos, a humanidade. Exatamente. É isso, não é? Então não é pergunta boba, não. É real, né? E o Rabino Rony e o Rabino Eliel Hask, eles não se declaram acreditar que o Rebbe vai ser o Mashiach, exatamente porque eles têm uma corrente filosófica. Eles fazem parte do movimento sionista. Então, eles têm uma corrente de pensamento. Eles são coerentes com a corrente deles. Apenas isso. Mas também que não está errado, né, Morei? Oi? Não está errado, né? Não, peraí. O problema é que o sionismo é uma religião, tá? Eu vou falar abertamente para vocês. O problema é que o sionismo se transformou numa religião. Esse é o problema do sionismo. O sionismo não é judaísmo. Eu sei que muitas pessoas seguem, eu aprendo muito com o Eliel Hask, né? Mas o grande problema deles é que o papel que eles se referem à forma de acreditar, a declarar, por exemplo, o hino de Israel, a declarar a bandeira de Israel, atual de Israel moderno, isso é culto ao Estado sionista. Esse é o problema. Qual é o movimento que ele segue? Porque o sionismo. Yaakov é Rabat. Eles são sionistas. Esse é o movimento. Eu achei que sionismo fosse uma condição. Não. É um Não, movimento. mas é um movimento mesmo religioso. Existe um movimento religioso. Entendi. Muito obrigada. Eu não estou falando que vocês não podem escutar, que não podem ver, nada disso não, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Agora, só procura peneirar. Procura. Entendi, Maré, pode deixar. Tomar cuidado com algumas coisinhas. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês, né? São 11h39, eu acredito que muita gente tem que almoçar, né? Ou eu ficaria aqui o dia inteiro. Mas vamos estar almoçando, não é verdade? E logo mais às 5 horas da tarde a gente está de volta com o serviço da tarde. A gente vai terminar o serviço da tarde com a Havdalah. Antes da Havdalah, a gente tem a leitura da Parashá Behalaterá. A gente vai estar lendo novamente a Parashá que nós lemos durante a semana. Vamos estar relendo ela hoje e vamos trazer uma explicação a respeito da porção semanal. Tá bom? Então, uma ótima tarde para vocês. Shabbat Shalom. Muitas brahot. Que a Hashem possa dar a cada um de vocês muita força e vida. Amém. Amém, amém. Amém. Shabbat Shalom, pessoal. Obrigada, Shabbat Shalom.
Até daqui a Amém, pouco. Shabbat Shalom. Vou fazer um dia almoçando com o Moré Antônio. Cadê Joédia? Joédia que é boa nisso. Almoçando com o Moré.